tarde! Estamos no ar com mais um Talk Business Podcast para você. Falando sobre gestão, negócios, sua estrutura organizacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais além, ou aprofundadamente falando sobre gestores, sobre vida, sobre o bem-estar, a saúde, nossa, individual, aquela que tem que permear todo o processo de desenvolvimento humano. Para quê? Para alavancagem profissional. Porque, afinal de contas, como já dissemos aqui, para você ir bem nos negócios, você tem que ter uma boa saúde, uma boa disposição, uma boa energia, uma boa liderança e por aí vai afora. Não é uma fórmula concreta, mas é possível desenvolver, exercitar, e é para isso que a gente começa hoje o podcast desse episódio. Boa tarde, audiência, ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. E o Olá, bom dia não existe. E o bom dia também. Que loucura. É uma maravilha esse negócio. Vamos nessa. Vamos. Falando sobre... Porque você conhece a peça-chave da sua vida? Você é a peça-chave da sua e vida. Dos seus negócios. Ou a peça-chave do seu negócio. Exatamente. É você. Bom, vamos que a vida é uma festa, né? Como a gente já falou isso em outro podcast. Só colocar a música, coloca que a gente sai dançando. Não importa o ritmo, o negócio é dançar. Exatamente. O negócio no mercado é se mexer. Exatamente. E como tu mesmo falaste, né, Aline? A questão é como se mexer. Quem é que se mexe no mercado? São pessoas, são empresas. Tudo começa com pessoas, porque empresas não fazem relacionamentos. Os relacionamentos são feitos por pessoas que representam empresas. Então, é de extrema importância sempre verificar o capital humano, tanto na questão individual quanto na questão coletiva. Bem como empresas se compõem de pessoas. O tempo todo. O CNPJ ele só existe porque existem vários CPFs. Ou menos um CPF, né? Mas tem que existir. Por que você, aí que está nos assistindo, na sua casa, no seu carro, ouvindo, no seu trabalho, enfim, acredita que a administração moderna trabalha muito em cima da qualidade de vida dentro da corporação? E aí a gente pensa em plano de carreira, a gente pensa em ginástica laboral, a gente pensa em treinamentos, em company, a gente pensa em até mesa de sinuca no meio do escritório, que hoje em dia é convencional. Essas coisas que trazem o conceito de que o ambiente corporativo é uma família, um segundo lar. Tudo é para resgatar o quê? A qualidade entre os relacionamentos corporativos, a qualidade de vida dentro das empresas, né? Porque tudo parte da base de que pessoas felizes e pessoas com energia, elas desenvolvem, elas produzem mais, elas são mais proativas, mais responsáveis, elas têm mais gás, elas têm um sonho. A gente já falou sobre missão, visão, valores. Então, quando está tudo alinhado, a tendência é de que tudo flua, assim como os resultados corporativos. Pois é, só que para isso a gente precisa olhar realmente. Tu falaste qualidade de vida. Eu digo vida com qualidade. Uhum. Porque se não tiver vida com qualidade, que tipo de vida eu estou tendo? Será que eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Eis a questão. A maioria das pessoas sobrevive e não vive. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você vive ou sobrevive dentro da sua jornada corporativa, dentro da sua linha profissional, né? A gente já começa a pensar, só cuida para não dar um desespero, né? A ideia não é entrar em desespero, a ideia é performar cada vez mais. Pois é, um dos grandes sábios da nossa história, que já faz 100 anos aí, escreveu um dos livros, eu acho que um dos mais importantes para a nossa sociedade mundial, que é Napoleão Hill. Ele já dizia, né? O quanto eu começo a sobreviver, o quanto eu consigo viver perante o estado que eu estou. E ele também diz o seguinte, que o pensamento é a arma mais forte do ser humano. Uhum. Só que não adianta só pensar, tem que agir. Uhum. Então, tirar a bundinha da cadeira é fundamental para que as coisas aconteçam. Só que para isso acontecer, nós precisamos cuidar de quem? De nós mesmos. Pois é. Tudo parte de nós. Nós somos a prioridade número 1. A gente estava conversando, acho que foi no outro programa que a gente conversou sobre a questão da máscara de oxigênio. Uhum. Né? Se eu não colocar máscara de oxigênio em mim, pode ser que eu venha a falecer e não consiga nem ajudar o outro. Exatamente. Então, primeiro eu coloco em mim, quando o avião está despressurizado,
e aí eu tenho a tendência de ajudar, de contribuir com o outro. Então, primeiro eu sou o número 1 na minha cadeia. Assim como tu, Aline, assim como o pessoal todo, né? Cada pessoa no seu quadrado. Ah, mas o meu filho é a prioridade. Consigo compreender isso. Mas se tu não estiver bem, tu vai conseguir ajudar teu filho? Não tem como, né? Ao contrário, para a gente transbordar, vamos pensar no ambiente corporativo, na vida pessoal também, para a gente incentivar o outro, e essa pegada de um bom líder, tu tem que primeiro ser exemplo. Né? Então a gente sempre fala, não vai exigir pontualidade de um funcionário se você chega atrasado. Exato. Não tem cabimento uma coisa dessa, porque é incongruente. O que é incongruente está fora da caixinha. O que está fora da caixinha, o que está fora do processo, está desorganizado, não funciona. O fora da caixa aqui que nós estamos comentando significa, ou seja, não adianta cobrar com moral de cueca ou de calcinha, Exatamente, né? Então, não dá para levar a esse contexto todo. Exatamente. Tem que estar realmente congruente. E isso traz uma responsabilidade para o gestor, para o líder, para o empreendedor, acima do convencional, que é dar exemplo. Só que para dar exemplo, então, baseado no que a gente está falando, existe uma necessidade básica de organizar o seu íntimo. Perfeito. Qualificar o seu íntimo, alinhar o seu íntimo. Isso não quer dizer estar 100% pleno e perfeito a todo momento, né? Nos pilares que a gente sempre fala da vida, que é o foco hoje do tema do nosso programa, do nosso podcast. Mas, então, entender que pilares são esses essenciais para a alavancagem da vida e ter um pouquinho de noção da responsabilidade. O empresário, ele tem que desenvolver a autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade, autoconhecimento. E só isso, só essa pegada, quem está nos assistindo, se pegar esse insight, aprender a desenvolver autorresponsabilidade, autoconhecimento nas áreas principais, pelo menos, da vida, aí você começa a acertar a engrenagem para alavancar os seus negócios. Perfeito. Ou seja, cuidar sempre de mim para depois cuidar do outro, para contribuir na vida do outro. E esse ponto, Aline, que tu trouxeste, né, na questão dos negócios, trazendo ainda como exemplo, né, um pai ou uma mãe que estejam trabalhando e tu tem um líder. A mãe que está com um filho doente, ou o pai que está com um filho doente, né? A gente olhando, a pessoa não está ali. Existe um ditado que eu gosto de dizer muito, é o seguinte: fique com a tua cabeça aonde estão os teus pés. Uhum. Que isso é um grande desafio para o ser humano. Principalmente quando ele está com um ente ferido, enfim, doente, alguma coisa assim. E o que acontece com o pai e com a mãe que está com o filho doente ou a filha doente? Vai ficar com a cabeça lá fora, não está ali dentro. Exatamente. Às vezes é preferível deixar a pessoa ficar cuidando em casa do filho ou da filha. Tranquilo, né? Do que ficar com alguém com problemas, de repente criando outros problemas. Não estou dizendo que isso aconteça, mas é uma questão que o líder tem que olhar. Mas como ser líder de alguém sem ser líder de si mesmo? Boa. Até porque, se você tem essa compreensão, você consegue negociar com facilidade as coisas no entendimento de que uma mão lava a outra nesse sentido. Inclusive, isso é trabalho em equipe, né? E no ambiente corporativo a gente vê muito essa necessidade do desenvolvimento e do entendimento sobre o que é o trabalho em equipe. Então, se, nesse exemplo da mãe que está com o filho doente ou do pai que está com o filho doente, que precisa auxiliar, trabalho em equipe, vai lá, fica tranquilo, eu sou teu colega, vai lá, fica tranquilo, eu te cubro, porque eu também posso precisar daqui a um mês, daqui a uma semana, né? Então, como é que a gente pode se ajudar? E isso, eu venho percebendo que é uma crescente dentro das corporações, só que não é uma prática já corriqueira. Ainda não é, ainda falta, parece que não está no processo cultural de missão, visão, valores, essa questão de trabalho em equipe, ainda é algo que a gente tem que se forçar para entender como funciona, para colocar na prática de fato, né? E é algo que faz toda a diferença nos resultados corporativos. Sim, até porque cada pessoa é líder de si mesmo em um determinado tipo de pessoa. Não existe o certo, não existe o errado. E existe um contexto que nós precisamos olhar também, que é a questão de moral e ética. Isso. Porque isso contempla a questão de como eu vivo. Então, dentro de uma empresa que existe uma cultura organizacional, ou seja, existe uma moralidade coletiva, nós precisamos olhar a questão de moral individual, para justamente não ter confronto com a moral coletiva. E aí sim, nós temos um grupo ético, nós temos um grupo que esteja performando, nós temos pessoas com vida com qualidade, fica redundante, né? É isso aí. Mas tem uma vida com qualidade nesse contexto todo. Porque um consegue se ajudar. Porque a moral, ela está sinérgica, ela está
congruente, ela está uniforme. E isso para dentro de uma empresa eu acho que é o auge. Mas raras são as empresas que conseguem tudo isso. Perfeito, exatamente. E isso é comprovado já, mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo, nos ouvindo, até porque nós, né, enquanto empresários, enquanto líderes, às vezes você é gestor de uma equipe, pode ter certeza, eu tenho certeza, olha só a redundância, né, mas enfim, de quem está em casa já sentiu isso. A redundância ou sentiu o que tu vai As falar duas coisas, ó, tá. presta atenção, fica ligado, olha só. A audiência participa e depois comenta se não faz sentido. Quando você não está bem, a sua equipe não performa. É verdade. Quando você procrastina, a sua equipe procrastina. Isso é um reflexo. A mesma coisa acontece em casa, na relação pais e filhos, né? Eu tô sem energia, meu filho também vai estar. Então, eu só tô sem energia, meu filho me dá... não vai tomar banho, não faz as tarefas, vai me dando os cambôs, né? E na equipe corporativa é a mesma coisa. Pega um chefe que não é rígido, não coloca regras, né? Não é à toa que dizem que regras é sinônimo de amor para tudo. Porque se você quer uma relação saudável, produtiva, seja corporativa ou na vida pessoal, você precisa colocar essas regras, esses limites, né? Porque isso é sinônimo de amor, porque significa que você está dando atenção para aquilo, significa que você está se importando com aquilo. E o resultado vem a partir dessa cobrança, a partir dessas regras. Claro que existem limites para tudo, e aí tem a linha tênue, né? Que pode, porventura, aí confundir a cabeça dos integrantes, mas fato é que quanto mais organizado, mais rígido, mais saudável, com mais energia, mais exposição, vamos dizer assim, mais exposição a pessoa ela realmente deixa transparecer em todos os níveis. E começa, como tu disseste, Wagner, sem dúvida nenhuma por si, consigo mesmo. Como é que eu vou aplicar uma energia lá no meu trabalho se eu não tenho isso dentro de casa, dentro de mim? Como é que eu vou ser responsável no trabalho se eu não aprendi isso na minha educação familiar, na minha base familiar, ou se eu não fui buscar ajuda externa em estudos, enfim. Não teve exemplos, né? Se não tive exemplos, né? Então, é muito forte isso, porque a gente é um reflexo daquilo que a gente se doutrina a ser. Então, e isso tudo a gente está contextualizando para embasar a importância do autocuidado em termos de saúde, em termos profissionais, em termos de interesses, valores, tudo que a gente vem falando no corporativo reflete, aliás, na vida pessoal, reflete lá na corporação. Pois é, mas para começar isso tudo, compreender, ou melhor ainda, ter a consciência que se pode fazer diferente daquilo que foi historicamente a minha vida, é 50% do resultado concluído. Os outros 50% é uma questão de trabalhar. Exato. É o famoso tira a bunda da cadeira que eu já comentei aqui. Vai lá. Para fazer isso, a gente precisa olhar justamente 4 partes da vida. Senão não tem como. Né? Que é o que a gente chama aqui entre nós, casa da vida. Então, dentro desse ponto, a gente precisa olhar para o meu pessoal primeiramente, depois olhar para o meu profissional, depois olhar para os relacionamentos que eu tenho, que influenciam bastante, tanto no profissional quanto no pessoal, e a questão de transcendência. Né? Então, olhar sempre para dentro, olhando para o legado e tudo mais. Só olhando para mim, eu já consigo 50% do resultado. Exato, porque tu é o exemplo da tua vida. Exatamente. O maior exemplo. O maior exemplo. Aliás, o único, né? O resto tem influência. O nosso grande professor Mário Sérgio Cortella, ele já diz, né? Mesmo que não tenha ninguém vendo, tu estás vendo o que tu estás fazendo. Exatamente. Então, tá legal, eu vou abrir aqui a garrafa, né? Da Fonte da Lomba, nosso patrocinador, inclusive, por isso que está aqui. Da nossa aguinha com gás aqui. Minha sem gás, a minha sem gás. Porque eu tô vendo que eu estou fazendo isso. Sim. Tu estás vendo. O nosso produtor também está vendo. Mas quem mais está vendo neste momento? Mais ninguém. Mas se eu tivesse aqui só olhando eu mesmo, estaria eu vendo. Então sempre tem um, né? Existe uma história também em relação a isso, que o Jô Soares queria fazer a gravação, o famoso Jô Soares, queria fazer uma gravação com só a parte de cima do terno. Não sei se isso é verídico, tá? Não estava lá naquele momento, né? Pela situação que aconteceu, mas chegou até meus ouvidos. Mas trazendo a mesma história, ele queria gravar a parte de cima, todo bonitinho, mas a parte de baixo não. E ele disse o produtor do programa disse pro Jô o seguinte: Jô, se tu fizeres isso, tu vai estar sendo relaxado contigo mesmo. Porque se tu tá meio... Olha só, se tu tá meio vestido, significa que tu tá meio pro programa. Tu não tá 100% pro programa. Porque o estado interno está afetado pelo lado externo. E aquilo fez sentido. Aí o Jô colocou a roupa inteira e foi pro programa, botou o terno e tudo mais, porque ele não ia botar.
Então, como faz sentido quando a gente está pleno, quando nós estamos inteiro para fazer algo, né? Então, não é só metade. Só que para ter essa plenitude, a gente precisa compreender o seu lado pessoal, o como eu funciono, né? O como eu estou agindo, ou seja, o meu perfil. Quais são os personas que eu tenho? Eu não sei quantas personas eu tenho, mas eu tenho várias. Eu tenho aqui o de podcast, sei lá, eu tenho aqui o de parceiro de negócio com a Aline, eu tenho de professor técnico, eu tenho de professor universitário, eu tenho de consultor de negócios, e ainda depende de cada cliente, eu tenho um perfil também, uma persona acionada. Tem um carinhoso e tem o outro que é mais um pouquinho agressivo para fazer a coisa acontecer, né? Porque às vezes a gente precisa fazer uns tratamentos de choque. Então, como fazer tudo isso, né? Só olhando para si mesmo. Então, olhar essa questão pessoal sempre é muito importante. Perfeito. Vou tomando aguinha aqui enquanto eu estou falando. Então, essa base do pessoal, né? Ele começa, é sempre a busca do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, antes de tudo. Porque você é o seu centro, independente do meio, das circunstâncias. No ambiente corporativo, as circunstâncias ela influenciam muito no teu estado de humor. E se tu é o exemplo, se tu tem essa responsabilidade de ser o exemplo, e passar o exemplo, e estimular, e incentivar a equipe, enfim, esse alicerce tem que estar muito forte, muito firme. E aí vem a grande pergunta, como é que a gente firma isso? Não está dentro da empresa, está dentro... Está dentro do seu ser. Do seu ser. Do seu ser. E para afirmar isso, a gente precisa olhar os 4 pontos que eu falei. A questão do pessoal, a questão do profissional. Os dois aqui que eu estou apontando, o pessoal e o profissional, ele está vinculado diretamente a mim. Ok? Beleza? Então, isso aqui não tem nada que interfira do externo. A questão do relacionamento, as pessoas ainda dizem assim, mas o culpado é o fulano, o culpado é o ciclano. Sempre tem um culpado, coitado da história, né? Só que nunca existe a responsabilidade, como tu mesmo falaste, o auto-reconhecimento, a autorresponsabilidade. E dizer que eu sou responsável por esse resultado não significa que eu seja o culpado. E olha só que interessante, né, Aline? Nós, quando éramos pequenos, eu me lembro muito bem, o meu avô, minha avó, minha mãe me botavam de castigo. Se eu tinha culpa ou não. Tipo, se eu estava brincando com todo mundo e alguém fizesse alguma porcaria, eu pagava o pato junto. todo mundo. Então, o justo paga pelo pecador. Sim. Mas olha que interessante, o sentimento de culpa ele existe na sociedade total. Porque culpa significa que tu és o culpado, tu será condenado. No momento que eu sou o responsável, alivia, significa que eu não vou ser castigado. Então, esse ponto que nós temos do alinhamento de culpa versus castigo, com a responsabilidade a gente não tem. Então, parar de culpar os outros e olhar para si é fundamental. Então, quando a gente olha o pessoal, quando se olha o profissional, quando se olha os relacionamentos que estão nas nossas voltas, pode ser que agregue, pode ser que não agregue. Eu gosto muito de trocar informações, de ensinar, eu adoro que meus alunos me questionem, porque isso faz me despertar muito. Eu adoro ser questionado. Eu adoro. Mas também eu adoro ser o quê? Ouvinte. Então eu gosto de ouvir para aprender. Dentro de uma mesa eu sempre gosto de ser a pessoa que menos sabe, porque eu estou aprendendo. É por isso que eu ando com as pessoas mais experientes. Eu sempre procurei andar com pessoas mais experientes do que eu. E eu não estou falando simplesmente de experiência de vida. Tipo, a pessoa tem só 30 anos e não tem... Não, ela tem uma experiência de vida da minha. Eu tenho um amigo que ele tem 36, 37 anos, eu estou em 44 e o cara, para mim, é um monstro no negócio que ele faz. Eu aprendo muito com ele. O cara tem família, o cara tem uma filha linda, tem uma esposa, tem carros, tem casa, tem os pais, tem 2 empresas. Focado. Sabe, o cara é diferente da minha vida. E aí eu sempre, quando olho ele, estou sempre aprendendo alguma coisa com ele. Eu tenho um outro amigo, que para mim também é muito especial. Ele é um cara, ele é professor universitário também. Eu digo para ele que ele é mestre em CNV, Comunicação Não Violenta, e eu sempre estou aprendendo com ele. Ele diz que nada, nós estamos aprendendo junto. Claro, a gente aprende junto. Porque no momento que eu estou reconhecendo que eu estou aprendendo algo, eu também estou ensinando. Só que isso tudo a gente não consegue perceber nas nossas vidas porque a gente não tem o estalo do viver. Nós temos o estalo de sobreviver, ou pior ainda, de ser igual a todo mundo.
Aí entra a famosa frase da mamãe, né? Tu não é todo mundo. Essa né? é básica. Tu não é todo mundo. Se eu não sou todo mundo... Essa é a mais sábia de todas. Se eu não sou todo mundo, significa o quê? Que eu sou responsável por aquilo que eu faço. E não o outro que é responsável por aquilo que eu faço. Porque se eu não sou todo mundo, significa que o outro não tem responsabilidade nenhuma do lado de cá. E a gente não tem simplesmente desejos alcançados, a gente não tem isso, o que nós temos são resultados. Não é uma questão de culpa ou não culpa. O que nós temos na vida é resultado. E resultado por quê? Pelo meu pessoal, e aí eu vou trazer o meu pessoal, que está na nossa Casa da Vida, né? Está no nosso programa de Casa da Vida, no nosso curso Casa da Vida, que a gente tem, que fala justamente sobre isso. Contribui no desenvolvimento pessoal, que é o primeiro. É o primeiro. Sobre isso a gente renderia muita conversa. Nossa. Então, se eu não olhar para o meu pessoal, eu vou olhar para o pessoal de quem? Quem é que quer evoluir? Sou eu ou é o outro? Ou é todo mundo? Né? Minha mãe que não escute esse programa, pelo amor de Deus. Senão ela vai dizer, tu não é todo mundo mesmo. Já tô até vendo a velha falando isso. Então, qual é a diferença que tem entre eu e o outro? Nenhuma. Eu brinco com meus alunos qual é a diferença que tem entre eu e Mark Zuckerberg. Qual é a diferença que tem entre eu e Mário Sérgio Cortella? Só qual é a diferença? vontade. A vontade e o foco. E a não, determinação. nem isso. Nem isso. A diferença que nós temos é só a forma. Ou seja, o meu biotipo. Eu sou mais bonito que todos. Ao meu ver, obviamente, né? Não sei se todo mundo concorda. Mas cada um tem a essência igual a do outro. Só que quando a gente tem conhecimento para perceber isso, nós já passamos de uma certa fase da vida. Ou até mesmo a gente não quer enxergar. Porque eu me afasto, eu repelo aquilo que me traz dor. Eu quero aquilo que dá prazer. E a nossa mente é programada para isso, né? Só que a evolução, para mim, ao meu ver, ela está na dor. Se eu não mexer na dor, eu não vou resolver. Eu escutei esses dias, tipo, a única coisa que nós temos é o presente, que não existe. Olha que interessante. Agora são X minuto. Agora são Y minuto. Já foi. Eu não tenho presente nunca. Eu sempre estou com o futuro em andamento e o passado como referência. E o presente como presente mesmo. O presente como presente. Mas eu não tenho o presente como presente. Presente como presente e um presente mesmo. Ah, tá, fazer, entendi. Entendeu? Eu tô te dando um presente. Eu tô te dando teu tempo. Perfeito, exatamente. O teu tempo é um presente. E aí, eu mesmo tenho o maior presente do mundo na minha vida. E o que eu faço com ele? Eu faço o que todo mundo faz. Esses dias eu tive um cliente que chegou para mim e disse assim, Wagner, o que tu vai fazer comigo? Não te preocupa. Eu vou fazer tu chegar onde tu queres chegar. Tá, mas como? Tu vai sentir dor. Lamento te dizer, mas eu não conheço outro caminho. Tô pronto. Beleza, então vamos embora. Assinamos um contrato e estamos fazendo o desenvolvimento humano dele. O que está acontecendo? Ele está desenvolvendo o lado pessoal, o lado profissional, o lado de relacionamentos. E aí existe já um ponto para ele, porque ele já entendeu que os amigos de hoje não são os amigos de amanhã. Tá tudo bem. Para ele tá tudo certo. Agora, para os amigos de hoje não tá tudo bem. Porque os caras continuam dizendo, vamos lá, hoje tem festa no fulano, tem cerveja, tem isso. Os sabotadores vêm. O tempo todo. E aí que vem a persistência, aí que vem a diferença dos fortes. Aí que dizem que se separam o joio do trigo, né? Assim os que fortes e os fracos. Não querendo a questão de sexo, tá? Não é esse o ponto de definição de sexo. Mas aí é que entra a diferença entre os homens e os meninos. Exatamente. Ou as mulheres e as meninas, né? Então, a questão é essa. O que eu faço da minha vida? Tia, a vida é uma só. A vida é uma só. Eu não vou ter segunda, terceira, e conforme os espíritas falam que a gente tem, a gente volta, e tá tudo certo, não é uma questão de conceituar ou julgar a religião aqui em nenhum momento, mas a vida é uma só. Se eu vivi outra vida, eu não sei. Se eu vou viver outra vida, eu também não sei. Aí eu vou entrar na questão do horóscopo, né? Segundo as lendas do horóscopo, Sagitário é o último, então eu tô... Acabou as minhas fichas aqui. Eu não volto mais, já paguei mais. Tudo que eu tinha que pagar. Sagitário é o último, né? Então, inclusive, nós brincamos muito nos Cavaleiros dos Zodíacos na minha época, que eu assistia bastante, né? Sagitário é o cara top, é o cara fantástico, é o cara que arrebenta com todo mundo, não sei o quê. Mas
Tudo é uma questão de brincadeira. Todo mundo pode arrebentar com todo mundo. Sim. Todo mundo tem seu cavaleiro dos zodíacos. Sim. Todo mundo tem o seu super-herói. Sim. Né, dentro todo de mundo si. tem suas sombras, suas luzes, né? O seu tempo yang, todo. seu Jung. A questão é o que tu faz. Tu alimenta qual deles? E o que tu tem que puxar de desenvolver. Porque até na sombra existem coisas boas. Na sombra existem para onde tu tem que... as tuas ressignificações tu tem que fazer na tua vida. Né? E isso é muito interessante porque também começa a caminhar pro lado da transcendência, que é o quarto pilar que a gente está falando, né? Tu ter os teus valores internos, tua missão interna, também te mostra espiritualmente quem tu é e o quanto que tu contribui numa sociedade, o quanto que tu se desenvolve quanto ser humano propositalmente para transcender. E isso, essa contribuição na tua vida pessoal, tu leva pro teu profissional, tu leva no teu ambiente de trabalho. Então, tu ser aquela pessoa que entra apaziguando, resolvendo, dando luz, dando paz, dando amor, né? As mulheres gostam muito disso. E os homens também, né? Mas essa pegada do trabalho em equipe, da cooperação, né? Essa pegada do vamos fazer isso acontecer, vamos fazer a empresa ganhar dinheiro porque eu vou ganhar dinheiro também. Então, essa mente próspera que vai contra alguns mindsets no sentido de vou trabalhar para o outro ganhar dinheiro, né? Que são autossabotagens, que vibram na escassez. Essa transcendência ela é tão importante para a vida pessoal e para a vida profissional. E tá tudo alinhado, tá tudo sincronizado, tá tudo, é como se fosse uma engrenagem. Quando tava falando, eu tava pensando sobre isso, que um insight importante que quem tá nos ouvindo, nos assistindo tem que ter, é que tá tudo conectado. Tu não consegue, é um mito tu achar que tu consegue separar um problema do trabalho com um problema pessoal. Aí tu briga em casa e tu acha que vai ser produtivo no trabalho. Não vai. Tu pode até brigar em casa, mas tu tem que ter ferramentas internas para resolver aquilo dentro de ti, porque senão tu vai levar pro teu trabalho. Tu tem que saber quem tu és. É sobre isso. E o principal, o como tu funcionas. Se tu não sabe nenhum desses pontos, não adianta, tu vai sempre misturar. Exatamente. Não consegue compreender que lá tu tá lá e aqui tu tá aqui. Exatamente. Acabou a história. Como eu disse no início do nosso programa aqui, tu tem que estar com a cabeça onde estão teus pés. Nós estamos aqui hoje, mas a minha cabeça tá lá. Peraí, tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano. Tá, e aí? E a Aline tá ali falando. E eu tô aqui, só ouvindo, ou nem ouvindo, na verdade, porque a minha mente tá lá. A minha mente simplesmente tá fora daqui. E isso está vinculado a justamente o que nós estávamos falando antes, a questão do pessoal. Vai te levar para o lado da transcendência. O Mário Sérgio Cortella, numa das palestras dele, diz: qual é o teu legado? Né? Ele questiona muito qual é o legado. O que eu estou deixando? Isso está na transcendência. Isso. O como eu estou deixando. Nós viemos ao mundo, além de cumprir o nosso propósito, uma das partes de qualquer um dos propósitos que existem na face da Terra é deixar o mundo melhor para a próxima geração. É melhor, não é o que está acontecendo hoje, mas isso é um outro assunto. Então, essa particularidade que tem no meio pessoal, ele impacta diretamente no profissional, que é um outro pilar que é fundamental, que é onde vem o din-din, né? Onde vem a mascada, que nem dizia esqueci o nome dele agora. É o Pedro, na verdade, que ele tenha lá. Vem o dinheiro, vem a grana, para justamente conseguir equilibrar. Tá, mas aí eu não estou bem no pessoal, será que eu vou estar bem no profissional? Esquece, porque não vai estar bem. Vai estar desgostoso, vai estar infeliz, vai estar querendo matar um ou outro, vai estar estressado, vai estar preocupado, vai estar... Não existe. Tu só está bem no teu profissional se tu estiver bem no teu pessoal. Não vai ter como. Teve uma certa vez que um colega meu, ele estava descontente com o trabalho, enfim. E eu estava lá pegando um cafezinho com ele e ele chegou e disse para mim que a empresa tem que pagar a escola, que a empresa tem que pagar a farmácia, que a empresa tem que me dar material escolar para minhas filhas e tudo mais. E eu olhei bem para ele: e tu como pai tem que fazer o quê para tuas filhas? Só para entender, a responsabilidade de ser pai é tua, foi tu que escolheu dar no mundo, não da empresa, né? Mas o que ele estava preocupado? O que ele estava me dizendo naquele momento? Ele estava preocupado com a questão do dinheiro. Porque não tinha hora extra, não tinha, a produção estava baixa, então ele estava preocupado com a questão financeira dentro de casa, porque era ele o provedor, sozinho. Então era ele, a esposa e 2 filhas. E ele só tinha aquela fonte. Então ele estava preocupado dentro de casa, mas ali ele estava desopilando. Eu não tinha esse discernimento, eu estou contando hoje, e hoje eu consigo perceber isso, tá? Naquela época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Então ele falou isso.
E a minha resposta para ele foi assim, e tu, como pai, tem responsabilidade do quê? Ele ficou bravo comigo, não falou mais comigo. A gente entrava no mesmo portão, a gente saía no mesmo portão, a gente não se falava. Então, esse é um ponto interessante para a gente ver. Mas por que aconteceu isso? Porque eu não tinha o meu lado pessoal desenvolvido. Ele tinha o lado pessoal dele com problema. Eu até, de repente, tinha problema naquela época, mas eu não dava bola. Ganhava bem, então tá tudo bem, né? Tipo... Mas a particularidade era diferente. Ele disse, tu fala isso pra mim porque tu não tem filhos. Aí eu disse, realmente eu não tenho filhos. Eu escolhi estudar, me graduar, comprar uma casa, comprar um carro e viver a minha vida. Tu escolheu casar, comprar tua casa e ter 2 filhas. São escolhas. E aí é que eu digo, não existe alguém que seja culpado. O que existe são resultados. E os resultados é que nos trazem o viver da vida. E a vida é uma só. Então, se eu não estiver bem alinhado no meu pessoal, que é a minha base, é a base da minha vida, não adianta eu querer construir uma mansão na minha vida com os pilares chamado profissional e relacionamento, porque eu não vou conseguir manter esses caras juntos em pé. E relacionamento se entende como família, amigos e social, né? O amoroso, melhor dizendo. Então, família, amoroso e o social. Legal. E aí, como é que fica? Já pensou se eu não tenho relacionamento? Será que eu vou conseguir viver? Não. O ser humano foi feito para viver em convívio. É por isso que existe sociedade. Aí existe sociedade do homem, existe sociedade do macaco, existe sociedade do cachorro, sociedade do gato, sociedade do pinto, e assim vai. Mas o pinto se torna galinha. Pois é, então com o crescimento dele ele vai fazer parte da sociedade da galinha. E tá tudo certo? Aí tu olha o seguinte, como é que nós, seres humanos, conseguimos conviver com gato, cachorro, papagaio, arara, pinto, galinha, porco, gado, não sei o quê, e todo mundo faz parte do mesmo mundo. Justamente por quê? Porque nós somos, e aí tu gosta muito de dizer essa frase, nós somos perfeito na nossa imperfeição. Adoro. Né? Mas isso acontece porque eu, para estar estruturado na questão do profissional e do meu relacionamento, eu preciso estar bem com o meu alicerce. Senão não adianta eu querer construir as 2 paredes. Então imagine o seguinte, nós temos o alicerce aqui e queremos montar 2 paredes aqui. Se eu não estiver bem aqui, aqui também não vai. Não tem. E aí para eu colocar o telhado, que é da transcendência, vou conseguir? Não vou, porque vai desmoronar. Em algum momento vai ruir, em algum momento vai cair, em algum momento vai simplesmente desabar. E desaba. E quer ver quando é que desaba? Estranho, que não desaba no alicerce. Desaba onde? No emprego. Desaba onde? No relacionamento amoroso. O chão, ele fica ali, as paredes que caem. Exato, e as exatamente. Paredes, justamente os relacionamentos. Exatamente. Mas cai por quê? Porque a estrutura tremeu. Exato. A estrutura tremeu. E quem é a estrutura? Sou eu. Sim, o chão não tem como cair, Sou né? eu. Não, ele tá no chão, né? Tô no chão, eu posso ir pro fundo do poço. Tá eu continuo lá. Tu levanta, tu fica lá. Não tem muito o que fazer, né? É que nem a gente brinca muitas vezes na roda de amigo, a gente diz, se eu cair aqui, eu vou morrer. Não, se tu... Tu vai ficar aí? Morrer, se tu cair, tu vai ficar aí. Né? Mas se tu morrer, tu vai ficar só de 7 palmos abaixo da terra, então também tá tudo certo. A parte boa, quando chega no fundo, só tem um lugar pra ir, né? Que só tem, Então, pelo mais que seja a mais do que 7 palmos abaixo da terra, tu ainda continua tendo a solução de vir, né? Respirar um oxigênio, se for o caso. Mas como mineiro, né? O mineiro, por exemplo, entra nos resgates lá, enfim, faz os negócios. Os petroleiros que trabalham nas plataformas, né? Os caras mergulham, vão a fundo para fazer os negócios acontecer, né? Então, exatamente. É isso aí. Não é só 7 palmos, exatamente. Não estamos falando só da morte em si. Mas o que acontece? O cara tem que voltar à tona. O cara tem que emergir. O cara tem que aparecer lá para respirar de novo. E é interessante porque, às vezes, quando tu tá lá no fundo do poço mesmo, é onde tu começa a idealizar tuas paredes que vão te erguer para tua transcendência. A transcendência que a gente está falando, que é contribuir para a sociedade, ela vem a partir da identificação do propósito individual. Agora, como é que eu vou entender meu propósito se eu não tenho autoconhecimento, se a minha base também não está alicerçada, né? E aí, por isso que ela treme.
Se eu não entendo quem eu sou, se eu não tenho autorresponsabilidade, se eu não tenho autoconfiança, se eu não tenho autoestima, se eu não identifico qual é a minha missão, minha visão, meus valores de vida, se eu não sei quem eu sou, se eu permito coisas que eu não quero ser, coisas que eu não quero viver, na premissa de que eu sou obrigada, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho que pagar as contas, não posso trocar de emprego, não posso fazer uma transição de carreira. Bem, o ser humano ele é dotado de raciocínio e o ser humano ele tem uma capacidade específica que é de fazer estratégias, montar estratégias, né? E no momento que a gente tem anos pela frente, a gente pode tranquilamente montar estratégias e a gente gosta de dizer um pouquinho diferente todo dia faz a diferença lá no final. Então, se você não gosta do que você faz, mas se você é obrigado, tá tudo certo. Só que começa a te colocar em movimento, nem que seja numa estratégia a longo prazo, mas tenha uma estratégia, tenha uma visão, tenha um sonho, tenha um alcance, porque é nessa rota que você vai aperfeiçoando e você vai identificando quem você é, né? E aí que a tua base fica firme para te alcançar a transcendência depois. Pois é, só que eu só posso fazer isso se eu fizer 2 perguntas para mim. A primeira, eu quero. E aí já emenda, né? Mantendo a primeira. O que eu quero? Uhum. E a segunda, eu me permito? E entrando ainda na continuação da segunda pergunta é, o quanto eu me permito? E o quanto... Eu farei uma terceira. Manda. Quanto tu estás comprometido? Eu vinculo isso à questão da permissão e do querer. Porque... Não, é diferente. Eu posso querer, eu me permito, mas e tu vai fazer? Mas aí é que tá. Quando tu queres, a questão que eu tô colocando que eu quero é o desejo ardente. O que é um desejo ardente? O desejo ardente é o seguinte, eu quero comprar aquele carro. Aí tu passa no primeiro banco é negado, segundo banco é negado, terceiro banco é negado, quarto banco é que vai te dar. Então tu passou por vários bancos para te conseguir um financiamento para aquele carro. E tu conseguiu o carro. Esse é um exemplo de desejo ardente. Outro desejo ardente. Muitas pessoas na adolescência, na fase dos seus 20 e poucos anos, às vezes se apaixonam. Tem aquela, nossa, né? Uau, agora eu achei o homem, a mulher da minha vida, agora eu vou casar, vou ter minha família, legal. Beleza, passa 5 anos, já estão separados. Mas tá tudo certo, cada um tem a sua vida. O que acontece com isso? Isso é um desejo ardente. Sim. E o desejo ardente, ele pode ser, sim, momentâneo, como ele pode ser para longo prazo. E os 2 exemplos que eu coloquei aqui, eu considero para longo prazo, tá? Eu não estou falando de paixão, eu estou falando de amor, eu estou falando de um relacionamento duradouro. Então, desejo ardente é isso, né? Então, o quanto tu vai investir, ou seja, então, o quanto tu queres realmente isso tudo. Por isso que eu digo, o que tu queres, né? O quanto tu queres e o que tu queres. É. Então, se tu não sabe o que tu quer, qualquer coisa serve. Mas tu tem que te permitir, as duas ficam vinculadas. Mas cabe sim a tua, o quanto realmente tu está disposto a investir nisso tudo para te fazer acontecer. E é por isso que antes dessa fala eu coloquei que às vezes quando tu chega no fundo do poço é que tu identifica para onde tu vai subir, as paredes que tu vai construir. Porque às vezes até tu ir lá pro fundo do poço, seja uma doença, seja pessoal, até profissional, né? Nossa, tô sem dinheiro, tô fazendo o que eu não gosto, tô em depressão, o que for. Cada um tem, né? Cada um tem seu fundo do poço. A pandemia trouxe muito isso, né? De as pessoas reverem suas vidas. Às vezes, tu tem que ir lá para baixo mesmo, porque é lá que tu vai enxergar aquilo que te falta, aquilo, o teu desejo ardente parece ali, né? Então, às vezes, é uma gratidão por uma saúde que tu achou que sempre tinha e não teve, né? Como eu disse, na pandemia a gente viu muito isso. Às vezes é um over, é uma depressão profunda, né? Algum estresse absurdo, uma perda de um parente, de alguém querido, enfim, que tu não deu atenção, que vai te fazer rever todo o teu posicionamento, vai te fazer rever quais são os teus desejos reais. Pois é, aí entra uma pergunta que eu faço. Será que a gente precisa sentir tanta dor assim para ver isso? E mais um detalhe, deixa eu finalizar essa pergunta que acho que tu pode me responder. Mesmo acontecendo isso, eu senti dor no extremo. Perdi meu pai e minha mãe, vamos dizer que são os entes mais queridos que nós temos. Perdi essas pessoas na minha vida, minhas pessoas de referência. Será que eu estou disposto a pagar o preço pelo que realmente eu necessito evoluir? Porque aquela dor, pelo mais que tu carregue ela pro resto da vida, em algum momento, tu vai entender que foi necessário. É o ciclo da vida. Isso é um fato que acontece na vida de todos nós.
O que não acontece é um pai e uma mãe perderam um filho antes. Isso não é um fato. Isso acontece, mas o fato biológico não... Exato, não é um fato natural. Agora, o quanto nós estamos dispostos a mexer depois que tudo isso acontece em algo que deveria ter sido mexido antes. Mesmo assim, acho que não acontece. Eu vou responder a primeira pergunta. Existem duas formas de evolução. A primeira, sim, é pela dor, e é por isso que a sociedade se massacra. E as pessoas se automassacram também, se sabotam, né? Tem as crenças, todas essas questões são relacionadas à dor. A primeira é a dor, a segunda é o amor. O amor está vinculado à observação. Só que para te ter o amor e a observação, que aí entra a resposta à segunda pergunta, é nível de consciência, né? Então, no dia a dia, na rotina do dia mesmo, as pessoas elas não se dão conta da evolução por amor, por observação. Às vezes elas precisam passar pela dor, porque elas sempre acham que não vai acontecer com elas, vai acontecer com o outro que está muito distante. Né? Isso é natural do ser humano também. Não é comigo porque eu tenho fé, porque eu tô dando meu jeitinho. Então, é muito... Às vezes, tu sabe que vai acontecer um problema contigo, tu sabe que tu tá correndo risco, mas enquanto não acontece contigo, tu não vai, tu não faz. Tu não sente, tu precisa sentir. Só que os sinais estão ali, tu tá à mercê. Tanto que quando tu comete um crime, por exemplo, quando tu mata alguém de uma forma que tu não é culpado, vamos dizer, tu bebeu e num acidente de trânsito tu matou alguém, né? Aquilo ali é um crime por culpa, né? Tipo, como é que se diz? Tu é um homicídio culposo. Tu assumiu a culpa. Que foi um homicídio sem querer. Agora eu pergunto pra nossa audiência aqui, quantas vezes a gente bebe e sai? Tu não, eu sei que não. Ufa, né? Obrigado. Eu sei que não. Mas isso na nossa cultura social é normal aqui entre nós, né? É normal. Por quê? Porque a gente sabe que isso acontece, mas a gente faz igual, né? Porque existe uma cultura do, eu tenho sorte, eu me cuido, não vai acontecer. O santo cuida de todos os bêbados. Só que aí se tu bate, tu assumiu a culpa. Se tu bate e mata, tu assumiu a culpa. Sim, tu é responsável por aquele fato. Por aquilo que ele fala. Isso acontece em todos os níveis da vida. Aí tu aprende, tu nunca mais bebe na hora de dirigir. Se tu é punido, se tu matou e é punido. E teu colega, às vezes, teu familiar continua fazendo. Porque tá na cultura social fazer. Então, às vezes, quando tu não sente a dor, enquanto tu não sente a dor, tu continua fazendo coisa errada. Só que o sábio, o inteligente, o esperto, aquele cara que tem alta performance, ele já antecipa as coisas. Ele não só faz o correto, não é porque ele quer se livrar de uma pena ou de alguma coisa errada. Ele faz o correto porque ele gosta de fazer o correto. Ele faz o correto porque ele tem prazer de fazer o que é certo. Ele sabe que fazendo o certo está vinculado a potencializar os seus valores, está vinculado a potencializar sua felicidade, a se enobrecer. Porque se tu já faz correto, tu não precisa mais voltar naquilo, tu já abre a mente para aprender outras coisas. Tu entende? E eu faço um complemento que tu está dizendo. Isso vai ao encontro da moralidade. Sim. Porque aí sim eu tenho moral. Sim. No momento que tu disseste no início do nosso programa, a questão de ser congruente e tudo mais, ou não. A questão da moralidade está vinculada justamente a isso. Porque aí eu tenho moralidade para dizer, olha, tu tá bebendo, eu vou de Uber. Vai com teu carro, ou tu me dá a chave que eu não bebi e eu te levo para casa, depois eu vou pra minha casa. Exato. Ou eu vou de Uber, sei lá, eu vou de aplicativo, né? Não fazendo propaganda da Uber aqui. Agora, olha que libertador que tu estava falando lá no começo, está vinculado com isso. Quando tu faz o que é certo, tipo assim, olha, tipo assim, né? Tu faz assim, é tão libertador isso que tu não se preocupa com a opinião dos outros, né? Eu vou de Uber, meu. Tipo, tá tudo certo. Mas não vai beber? Não. E vou te dizer que se tu tem teu posicionamento firme, aí tem tudo a ver com marca, com tudo que a gente fala de posicionamento, as pessoas passam a te respeitar. E a gente tá falando hoje de manhã sobre isso fora aqui do estudo, fora do Talk Business, né? É posicionamento. É posicionamento. O posicionamento é libertador. E a tua consciência sobre isso, sobre fazer o que é certo, ela não te coloca mais numa zona de desvio de foco, onde tu vai perder teu tempo resgatando coisas que tu não deveria fazer. Até porque eu vivo pra mim, eu não vivo pros outros.
A vida é muito simples. Ela é tão simples que ela é única. De tão simples que ela é. Sim. Né? Ela é tão simples que é ser complicado. Não, mas ela é simples que ela é única. Sim. Ela tem exatamente... Porque se ela não fosse única, ela seria coletiva. Aí não seria vida. Seria vidas. Exatamente. Só que ninguém tem poder de vida de ninguém. A não ser que a pessoa entregue, né? Obviamente. Vamos lá. Ah, vai, mas o filho depende. Depender é uma coisa, tu ter o poder é outra. Ele é diferente. Ele é muito diferente. Vieram perguntar para mim uma certa vez, vai, se tu tivesse um filho com uma mulher assim, assim, assado, e a mulher tivesse que levar o filho junto. Bom, se o filho tivesse o poder de opinião, ele poderia escolher o sim ou não. Ah, vai ficar comigo, hipoteticamente falando, com o pai, ou ele vai com a mãe. Aí vieram perguntar, tá, e se a mãe insistisse para ele ir? A mãe estaria faltando com respeito com ele. Exatamente. Porque o exemplo começa em casa. Ah, mas não tem com quem a criança ficar. Bom, aí é outra situação. Aí existe uma dependência, que não é o caso. Se o pai está em casa, a mãe está saindo, ou ao contrário, e o filho ou a filha pode ficar com um dos dois. Não existe a questão de obrigar. Agora, no momento que existe, sim, a flexibilidade desse contexto, desse convívio, ninguém fica dependente de ninguém. Mas existe, sim, uma questão de exemplo e a outra questão que tu possa ser autoritário com teus filhos, ou seja, com quem depende de ti. Mas no momento que a gente está vivendo em sociedade, seja ele relacionamento amoroso, profissional ou amigável, na questão do social, tipo, ninguém tem o poder sobre ninguém. Ninguém. A minha vida é minha vida. O que eu trabalho é para atender a necessidade de uma empresa. O que eu vivo é porque eu quero viver. Também não tem necessidade nenhuma. Né? Eu sempre brinco com meus alunos. Qual é a necessidade da gente ter um carro? Ah, é porque tem conforto. Não, eu estou falando necessidade. Eu não estou falando o desejo. Ah, mas aí é outra coisa. É disso que eu estou falando. A necessidade de se transportar. Então, na minha vida, quais são as necessidades que eu tenho? Só eu sei. Ninguém mais sabe. E aí eu vou trazer uma máxima que eu acho fantástica de Paulo Autran, acho que já falecido, Paulo Autran. Ele foi entrevistado pela Marília Gabriela e Marília Gabriela perguntou para ele: Paulo, tu te considera uma pessoa sozinho? E ele responde: eu sou sozinho desde o dia que eu nasci e vou morrer sozinho. Na verdade não foi sozinho, foi solitário, né? Solitário. E ela perguntou, mas como assim? Por que tudo isso? E ele responde, porque só eu penso da maneira que eu penso, mais ninguém. Ou seja, nós somos únicos na face da Terra. Mas aí eu quero obrigar a Aline a ser como eu. A Aline quer me obrigar a ser como ela é. Não existe isso. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua particularidade. Ah, o somatório dos dois pode fazer grandioso, que nem eu, tu, o Gabriel, o pessoal da SMK aqui, enfim, legal. Mas o quanto a gente é diferente e ao mesmo tempo o quanto nós somos iguais. Mas ninguém é obrigado a ninguém, a não ser o respeito. O respeito por ser seres humanos e por serem únicos. Tu é única, Aline, Wolf com 2 Fs, né? Eu sou o único Wagner Stravinsky, né? O Gabriel é o único Gabriel Semeiunca. Então, nós não temos outra Aline Wolf com 2 F, nós não temos outro Wagner Stravinsky. Até tem, mas não da Fontoura. Não, mas se existir mesmo da Fontoura, por exemplo, não vai ser igual a ti. Não. Vai ter diferenças. Seja ela no jeito de viver ou seja ela na questão da forma. Aí em forma, mas em outros programas eu falo isso. Então, tem as suas diferenças, mas ninguém é obrigado a nada, a não ser o respeito. Respeitar por quê? Porque cada ser é único na face da Terra. Até os cachorros, mesmo sendo da mesma raça, são diferentes. Não tem como. O respeito está vinculado com o que tu falou desse relacionamento amoroso, né, que tu disseste. Tá falando em paixão e amor, que são relacionamentos a longo prazo. O respeito passa por isso. No momento que tu respeita o outro, tu te coloca no lugar do outro, tem empatia com o outro. E aí um respeito não só com o outro, mas também para com a coletividade. Quando tu tá trabalhando numa empresa, ou quando tu é o gestor de uma empresa, ou quando tu quer empreender, o empreendedor, ele tem que buscar pessoas conectadas ao amor dele, não a paixão. Paixão é entrar para ganhar dinheiro, entrar para, vou fazer um projeto, aí daqui a pouco, na primeira, não quero mais, caiu fora. Eu tenho até medo de falar o que eu pensei em falar.
Agora tu deu a deixa pro... Se é só comigo, tu deu deixa essa e larga. Agora com a audiência, tu não pode deixar assim. Fala. Isso tudo que tu tá dizendo, a paixão, é mais ou menos o seguinte, né? Tenha tesão e goza. Então, o resto é o resto, né? Eu não queria dizer, mas tu me obrigou. É isso aí. E aí, quando não dá, quando a gente vive relacionamentos descartáveis no ambiente corporativo também, assim. Eu tô trocando de emprego antigamente, as pessoas se aposentavam elas entravam, faziam carreira e se aposentavam dentro de uma empresa. Hoje em dia, as startups, o acesso fácil à informação, as mudanças tecnológicas, né, que se avança 10 anos em um ano, tudo isso faz com que a sociedade ela vá substituindo ativos, pessoas são ativos, dentro de uma empresa de uma forma muito rápida. E as pessoas também querem construir suas vidas de uma forma muito rápida. Então, elas não perdem mais tempo em empresas que não agreguem valor de qualidade de vida para elas. Ou que não dão uma visão de futuro para elas. E isso dificulta um pouquinho essas relações amorosas que têm a ver com comprometimento. Né? Então, as pessoas não querem ter muito comprometimento. Tem que saber a linha disso aí. Tem que saber lidar com as duas coisas simultaneamente. Então, eu posso estar, sim, num projeto, desejar sair daquele projeto caso ele não me agregue mais, não me convenha mais, mas eu não posso deixar de ter respeito com os compromissos que eu honro. Né? Então, tudo isso tem que estar previsto. Hoje, a sociedade, ela exige de nós um raciocínio muito afinado sobre essa questão de estratégia, de responsabilidade. Tanto no ambiente corporativo como pessoal. E o pessoal é um bom meio para embasar, solidificar e treinar tudo isso aí. Mas dentro de casa é um bom treinamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sociedade nos cobra. Foi isso que tu falaste agora? Acho que sim, não lembro. É muita coisa, né? Pois é, a sociedade pode até cobrar. Mas se eu não quiser, eu não pago. Claro, aí que tá. Essa é a diferença. Essa é a questão. Aí que tá. Como tu disseste, a diferença de homens e meninos. Porque quando eu sei quem eu sou, tu pode me cobrar o que tu quiser. Não tem problema. Pode me colocar na parede, eu vou te matar. Mata, porque eu não vou fazer. Entendeu? Tá tudo certo. E a autorresponsabilidade sobre os erros, aí a gente tava... Tu disseste ali no começo sobre a questão da culpa, né? Que as pessoas... eu tenho culpa e às vezes eu não admito, não tenho responsabilidade. A questão de que as pessoas levam tudo muito pra culpa. Tu disseste em um momento do programa, né? No começo. A culpa te leva ao castigo. Exatamente. Mas o quão é libertador também eu ser responsável pelas coisas que eu faço de errado e o quanto que é honroso e virtuoso eu errar e assumir. Sabe por quê? Porque quando tu erra, significa que tu tá tentando. O brabo é quando tu erra, assim, né? Tipo, sem comprometimento com nada. Agora, quando tu tá produzindo, quando tu tá na tua linha do teu foco, quando tu tá na linha do teu desenvolvimento humano, corporativo, enfim, nessa casa que a gente tá falando de base, alicerce, quando tu tá construindo, edificando tua vida e tu erra fazendo isso, tá tudo certo, porque os erros, eles são desafios, eles se tornam aprendizados, e quando tu ressignifica isso, tu tem orgulho de dizer, errei. Olha só, uma coisa que tu tá falando, né, questão de erro. Pra mim, eu não tenho erro na minha vida. Porque, claro que não, aí que eu quero chegar, libertador. Eu não tenho, eu tenho simplesmente resultados. Eu tenho o que é bom e aquilo que não é tão bom. Aquilo que deu ruim, tá tudo certo, corrige. Não tem ruim. Não tem ruim. É o que é bom e o que não é tão bom. Porque, na verdade, tudo tem um ganho. Tudo tem um ganho. Foi como Thomas disse, Edison, no mínimo, vamos brincar com exato, Thomas Edison. Isso aí, Descobriu 1999 maneiras de não fazer uma lâmpada. Exatamente. Ele fez a lâmpada. Exatamente, é ressignificação. Então, eu tenho o bom e aquilo que não é tão bom. Mesmo assim, eu estou aprendendo. Por isso que o meio, a gente fala dos meios, né? O meio, ele só afeta quem não está preparado para lidar com ele. O meio externo, né? As pessoas. Por isso que diz assim, quando alguém te acusa de alguma coisa, tu sente raiva. Não é a pessoa que te fez sentir raiva, é tu que tem raiva dentro de ti. Então, quando tu chega na tua equipe estressado porque não deu resultado, porque atrasou prazo, né? Aqui, primeiro olha para dentro. E tudo isso nós estamos falando do alicerce de uma casa. Exatamente. Da casa da nossa vida. Exatamente. Ou melhor, a casa da tua vida, a casa da minha vida. Né? O tema de casa começa com a gente mesmo, dentro do nosso íntimo. Tu só vai ser um bom profissional, tu só vai liderar uma boa empresa só vai ter sucesso se tu tá bem. Não existe, é incompatível tu
tu construir, tu edificar um bom business, grandes resultados corporativos, lucratividade, enfim, se tu não tá com isso bem alinhado. Às vezes, tu tem um empresário que ganha muito dinheiro e tu não entende. O cara é mau caráter, o cara desvia, o cara... Tá, mas ele tá alinhado com ele mesmo. Pode olhar. Entendeu? Mas não é justo. Não sei se é justo, mas ele tá alinhado com ele mesmo. Perfeito. Pode ser que lá na frente ele caia por questões, porque também tem a lei do retorno do universo, mas aí é a crença de cada um, mas ele que eu tem acredito. Que estar alinhado com ele. O resto é o resto. Independente da lei do retorno, hoje ele tá ganhando dinheiro, mesmo sendo mau caráter, porque ele tá alinhado com ele mesmo. Independente de qualquer circunstância, estando alinhado consigo, é ser dono da sua própria vida. E para fazer isso, precisa olhar o pessoal. Através do pessoal, eu tenho os 2 pilares do restante da sustentabilidade da casa da minha vida, que é o profissional e o relacionamento. E assim eu consigo fazer o fechamento com o telhado, que é a transcendência. Só assim eu consigo ter a edificação própria da minha vida, onde eu posso assinar como o maior arquiteto do mundo. Alguns ainda vão dizer que petulância, que arrogância, mas é verdade, porque quem coordena a minha vida sou eu e mais ninguém. Né? Então, brincando um pouquinho de Matrix, tu tem o arquiteto que tem a canetinha. Lá, nós somos tudo, aqui. Exatamente. O projeto é em branco, você que desenha aí a sua mansão. A vida é uma folha em branco. Exatamente. Olha a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Então, Aline, a questão toda é sempre olhar para o teu alicerce. Depois olhar para as tuas paredes, construa de uma maneira qualitativa, não quantitativa, qualitativa. E aí sim, tu terás o melhor telhado do mundo. Uau. Nem o lobinho vai conseguir assoprar. Agora, só para a gente finalizar, né, que já estamos chegando nos últimos minutos do nosso podcast, nesse episódio, quero deixar uma reflexão, por que grandes empresários de alta performance falam, e não é obrigatório, mas eles falam assim, acorda de manhã cedo, bem cedinho, antes de todo mundo, faz a sua atividade física, alguns tomam banho gelado, alguns entram dentro de uma piscina gelada, não chegou a tanto. Cada louco com a sua loucura, né? Loucura, tudo certo. Faça uma boa leitura, te alimenta de coisas boas, faça uma oração, uma meditação, enfim, cada um com as suas, né, energias. Mas tem gente que bota o pé no chão, tem gente que abraça uma árvore, não importa. Se tu não te fortalece, se tu não repõe tuas energias, e é por isso que a gente fala tanto também do poder do ócio criativo, do poder do descanso, do bom sono, beber água, te cuidar. É que, né? Isso está vinculado ao que tu te conhece, né? Exato. Quanto tu te conhece. Se tu não te energiza, tu não vai prosperar na tua atividade profissional. Mas pode ter certeza que esses empresários, eles olharam para si antes, para depois entender que o mundo Os de alta performance, sim. Tem aquele empresário que ganha dinheiro, que tem uma barriga de cerveja desse tamanho, tá tudo certo. São raros, mas eles pagaram o preço em algum momento. Eles em algum momento pagaram o preço, mas talvez, não sei se eles têm uma vida de alta performance como esses outros exemplos que a gente está falando. Mas aí tem que entender o que é alta performance para cada um. Né? Exato, aí que tá, exatamente. Donald Trump, eu tenho certeza que não levanta cedo. E é um cara com um baita de um resultado. Exatamente. Aí vai exatamente sobre o que é ter sucesso para cada um, né? É alta performance. Alta performance. Então, o que é alta performance para mim? Eu posso levantar às 10 horas da manhã, tomar um café, ao meio-dia estou almoçando, às 2 horas da tarde. Tá tudo certo. E a minha vida continua em abundância. Só que quando você tem que liderar uma equipe, ou você tem energia, ou você fica à mercê. Porque, geralmente, existe a situação de que você não está nessa high de alta performance, só que você tem sucessores que fazem isso por ti, que lideram bem. E aí você está usando a inteligência para delegar de uma forma correta. Aí tem uma coisa chamada conhecimento versus vivência. Exatamente, e aí que também tira conta. Sabedoria. Que também conta bastante. Então... Eu falei de Donald Trump, acho que ele quebrou umas 3 ou 4 vezes, exatamente, né? Para chegar onde ele está hoje. Então, vamos deixar a receita aí de unir as duas coisas, então, para nossa audiência, as coisas todas que nós falamos aqui é olhar para o nosso curso Casa da Vida. Exatamente, está demais, é uma ferramenta que nós criamos, uma metodologia que nós adaptamos dentro de todas as teorias embasadas da administração, da psicologia, enfim, né? Aquelas metodologias que a gente sabe que funciona. Exatamente. Para ajudar na prática as pessoas a olharem para dentro de si, fazerem o reconhecimento que tem que fazer para alinhar suas rotas e terem seus sucessos desejados. Então, se a turma que acabou de nos ouvir ou nos assistir, para
conseguir essa casa da vida, essa ferramenta que nós elaboramos? O que a gente deve fazer? O que eles devem fazer para ter esse acesso à casa da vida? Buscar a nossa bio do Instagram, tal que Business Podcast, ou então na descrição do vídeo aqui do YouTube, que a gente coloca o link ali para acessar. E nas redes sociais nós estamos em todas as plataformas. Todas, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, todas. Que maravilha. Google, Meu Negócios. Então, se você está disposto... É só procurar Talk Business com essa águia aqui. Não vai lá para os norte-americanos. Aqui a gente tem a versão brasileira. Então, se você está a fim de pagar o preço da sua vida para ter vida com qualidade, para ter melhores relacionamentos, para ter uma profissão adequada ao seu ser e, principalmente, manter o alicerce com qualidade para suportar toda a construção acima, nos procure, nos encontre e adquira essa ferramenta, Casa da Vida. Com certeza, você será outra pessoa dali para frente. É isso aí. Até o próximo episódio. Nos acompanhe e comente. Então.